Infelizmente, não são muitos os que morrem em paz. Morremos de acidentes e de doenças dolorosas. E é mesmo trágico quando uma pessoa, cuja mente é ainda jovem e ativa, luta em vão contra um corpo moribundo. No entanto, tenho certeza de que o corpo morre porque quer. Ele acha que está além das suas forças resistir à doença ou curar o ferimento. Portanto, cansado da luta, se volta para a morte. Se a consciência fosse mais sensível aos sentimentos e aos impulsos do organismo como um todo, compartilharia esse desejo. E, na verdade, às vezes compartilha. Chega-se perto desse estado quando, gravemente doente, alguém poderia morrer a qualquer momento. Embora às vezes sobreviva, seja porque o tratamento médico reanima o corpo ou porque ainda haja forças inconscientes no organismo que são capazes de curar. Acostumada como está a pensar no ser humano como um dualismo entre mente e corpo e a encarar a primeira como sensível e o segundo como um animal idiota, nossa cultura é uma afronta à sabedoria da natureza e uma exploração destrutiva do organismo humano como um todo. Estamos frustrados o tempo todo porque o pensamento verbal e abstrato do cérebro nos dá a falsa impressão de podermos nos desprender de todas as limitações de finitude. Esse pensamento esquece que uma infinidade de alguma coisa não é uma realidade, mas um conceito abstrato e nos convence de que desejamos essa fantasia como se fosse uma meta real de vida. O símbolo externo desse jeito de pensar é um objeto quase completamente racional e inorgânico. A máquina que nos dá a sensação de sermos capazes de nos aproximar do infinito. Pois a máquina pode aguentar tensões para muito além da capacidade do corpo e também a ritmos monótonos que o ser humano jamais suportaria. Por mais que ela seja útil como ferramenta e servo, idolatramos a racionalidade dela, a eficiência e a capacidade de abolir limitações de tempo e espaço. Portanto, permitimos que ela regule nossa vida. Logo, os habitantes de uma cidade moderna que trabalham são gente que vive dentro de uma máquina e é jogada de um lado para o outro pelas engrenagens. Eles passam os dias em atividades que se resumem, na maioria das vezes, a contar e medir, vivendo em um mundo de abstração racional que tem pouca relação com estar em harmonia com os grandes ritmos e processos biológicos. Aliás, agora, atividades mentais desse tipo podem ser feitas de forma bem mais efetiva por máquinas do que por seres humanos. Tanto que, em um futuro não muito distante, o cérebro humano pode se tornar um mecanismo obsoleto para cálculos lógicos. O computador humano já está sendo amplamente substituído pelos computadores mecânicos e elétricos, que são bem mais rápidos e eficientes. Se, portanto, o bem e o valor mais precioso que o ser humano tem é o cérebro e a habilidade de calcular, ele vai se tornar mercadoria invendável, em uma era em que a operação mecânica de raciocinar pode ser feita pelas máquinas com mais eficiência. O ser humano já usa inúmeros dispositivos para substituir o trabalho feito por órgãos do corpo nos animais. E combinaria com essa tendência teorizar as funções do raciocínio do cérebro, portanto, entregar o governo da vida para monstros eletromagnéticos. Em outras palavras, os interesses e as metas da racionalidade não são os mesmos interesses e metas do ser humano como organismo uno. Se continuarmos a viver para o futuro e a fazer com que o principal trabalho da mente seja prever e calcular, o ser humano pode acabar se tornando o apêndice parasitário de uma massa de engrenagens. Na verdade, de acordo com um certo ponto de vista, essa racionalização da vida não é racional. O cérebro é esperto o suficiente para ver o ciclo vicioso que criou para si mesmo, mas não pode fazer nada a respeito. Perceber que ficar preocupado não é razoável não faz com que ninguém deixe de se preocupar.
Ao invés disso, a pessoa fica ainda mais preocupada por não estar sendo razoável. Não é razoável deflagrar uma guerra moderna em que todo mundo perde. Nenhum lado quer mesmo uma guerra, mas mesmo assim, porque vivemos em um ciclo vicioso, começamos a guerra para evitar que o lado de lá comece a guerra. Nós nos armamos porque sabemos que se não fizermos isso, o outro lado vai fazer. O que é verdade, porque se não nos armarmos, o outro lado vai fazer isso para ficar em vantagem sem precisar lutar. A partir desse ponto de vista racional, nós nos vemos no dilema de São Paulo. O querer está em mim, mas não encontro a execução do bem, pois não faço o bem que preferiria fazer. Mas isso não se dá ao contrário do que São Paulo supunha, porque a vontade ou o espírito é racional enquanto a carne é perversa. Isso se dá porque, se uma família se divide contra si mesma, não fica em pé. O organismo todo é perverso, porque o cérebro está separado da barriga e a cabeça não tem consciência da sua união com a cauda. Há pouco espaço para a esperança de que, em um futuro imediato, a sanidade social se recupere em qualquer nível. Talvez o ciclo vicioso precise ficar ainda mais intolerável, escancarado e desesperadoramente circular antes que qualquer grupo grande de seres humanos desperte para a peça trágica que estão pregando em si mesmos. Mas para quem vê com clareza a existência do ciclo vicioso, e porque ele é um círculo, não há alternativa senão parar de andar em círculos. Pois assim que vemos todo o círculo, a ilusão de que a cabeça é separada da cauda desaparece. Então, quando a experiência para de oscilar e de se retorcer, ela pode ficar sensível à sabedoria do corpo de novo, às profundidades escondidas da sua própria substância. Porque estou falando da sabedoria do corpo e da necessidade de reconhecer que somos seres materiais. Essa filosofia não deve ser tomada como uma filosofia do materialismo, no sentido mais aceito. Não estou afirmando que a realidade máxima seja o mestre. Matéria é uma palavra, um ruído que se refere às formas e paradigmas envolvidos em um processo. Não sabemos o que é esse processo, porque não é um quê, ou seja, não é uma coisa que possa ser definida por algum conceito fixo ou por alguma medida. Se quisermos ficar com a linguagem antiga e ainda usar termos como espiritual e material, o espiritual significa um indefinível, aquilo que, por estar vivo, porque está vivo, sempre e inevitavelmente vai escapar da moldura de qualquer forma fixa. Matéria é o espírito com um nome.